Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, e o versículo também de número 1. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de se quebrar. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar, para assim o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio, e deitado, dormiu profundamente. E o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse-lhe: que tens, ó dorminhoco? Levanta, clama ao teu Deus, talvez assim Deus pensará em nós, para que não pereçamos. E disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa esse mal está sobre nós. Assim eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles lhe disseram: diga-nos, lhe pedimos, por causa de quem este mal está sobre nós? Qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de medo e disseram-lhe: por que tu fizestes isso? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha dito. Então disseram-lhe: o que devemos fazer contigo para que o mar se acalme para nós? Pois o mar estava agitado e tempestuoso. Diga comigo: agitado e tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está sobre vós. Entretanto os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado. Diga comigo: o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso eles clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos, que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Então eles tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Então os homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e lhe fizeram votos. Pai das luzes, eu te glorifico uma vez mais, eu te exalto, porque sei a quem sirvo, tenho plena convicção do direcionamento que o Senhor tem me dado nessa palavra. Obrigado pela tua igreja, que está perante o Senhor, o meu sacerdócio nesse dia. Sei que o Senhor é dono dela, que sou apenas dispenseiro. Sei o papel que exerço aqui e sei da minha limitação, mas sei também que o Senhor vai além da minha limitação. Eu te peço que mais uma vez eu seja ferramenta para a vida de alguém aqui, de alguém que saiu de casa disposto a ouvir uma palavra, ainda que seja confrontante. Alguém que veio com o coração aberto, entendendo que o que vai sair da minha boca é aquilo que o Senhor tem para a vida dele ou para a vida dela, Pai. Senhor, mais uma vez, opera em nosso meio, fala em nosso meio. Mais uma vez, Senhor, faz o que tem que ser feito, pois a palavra é tua, o poder é teu, a glória é para o Senhor. A única coisa que eu preciso hoje, Senhor, é que o Senhor me dê força física, que o Senhor dê força à minha voz, que o Senhor faça de mim um instrumento, e que eu volte para minha casa em paz, com a tranquilidade que eu entreguei tudo aquilo que o Senhor me entregou na tarde desse dia. Em o nome de Jesus, amém.
Tomai os vossos assentos. Eu já disse para vocês, pelo menos meia dúzia de vezes, o quão é desafiador pregar a palavra, principalmente na igreja ao qual eu sou pastor. Porque quando a gente é pastor da igreja, e geralmente a gente tem pregado alguns domingos, quase todos os domingos, a gente pode, acontecer de cair no erro de lançar uma indireta para alguém. A gente conhece o comportamento dos crentes, a gente faz gabinete com os crentes, a gente ora pelos crentes, a gente convive com os crentes, e quando chega no domingo é dia da gente situar os crentes, e a gente corre esse risco de falar às vezes aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha. E essa semana foi uma semana de muita guerra. Eu precisava ministrar hoje de manhã na igreja de um pastor aliançado, pastor Eliezer, lá no Jardim Gá. E depois de 8 meses, eu vou repetir isso aqui que é para vocês dar glória a Deus bem alto. Depois de 8 meses que eu não tinha uma crise de sinusite, vocês não deram glória a Deus. Tem 8 meses que eu não tinha crise de sinusite. Eu tinha crise de sinusite todos os meses da minha vida. Eu não lembro qual foi o último ano que eu não tive crise. E agora tinha 8 meses. Aí de ontem para cá eu dei a voz tafanha. E eu sentei ontem na mesa para preparar a palavra. A de hoje de manhã eu já tinha preparado, mas a de hoje à noite eu não tinha preparado. E o céu travou. Não desceu nada, irmão. O que desceu foi uma dor no corpo, um mal-estar. Eu falei, você quer saber? Eu não vou teimar, eu vou deitar e dormir, Deitei, fiquei ali no meu quarto. E hoje preguei pela manhã, foi um mover do Espírito Santo muito grande. Passei aqui na escola dominical, eu e o Caleb fomos até o Jardim Gá, e Deus falou muito, Deus manifestou muito a sua glória ali. Foi uma manhã muito poderosa. E eu almocei como todo domingo normal, e depois do almoço no domingo é sono, irmão? Vou dormir, descansar. E lá para as 4 horas eu levanto e preparo a mensagem que hoje vai vir, E deitei. Quando eu deitei, minha cabeça pegou fogo, irmão. O Espírito Santo me incomodou. E ele foi falando comigo sobre esse texto. Eu já preguei muito para vocês sobre Jonas capítulo 1. Eu falei, Senhor, mas Jonas 1 de novo? Ele falou, não, mas hoje vai ser outra mensagem. E eu tive que levantar e começar a anotar. Eu tive que levantar e começar a preparar. E o pão desceu quente, irmão. Desceu quente. Não é pão vomitado não, é pão quente. Não é pão amassado não. E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre esse texto. E eu fiquei ali uma boa parte da tarde ouvindo o Espírito Santo ministrando ao meu coração. E eu sei que tem alguém aqui, eu sei que tem algumas pessoas aqui que precisam ouvir o que eu vou falar aqui hoje. Eu sei quando Deus fala comigo, eu sei quando Deus ministra uma palavra nova ao meu coração. E hoje eu estou pregando uma palavra revelada da parte de Deus para a vida de vocês. Tenho certeza disso, viu? Nós estamos no livro de Jonas, profeta menor, profeta que nós conhecemos muito bem. Sabemos das suas profecias, sabemos das suas teimosias. O livro de Jonas fala do livro do homem que leva o seu próprio nome, Jonas, filho de Amitai, que profetizou lá no reinado de Israel, um reinado setentrional de 70 anos, para toda a nação de Israel. Profetizou no reino de norte, principalmente em Jeroboão II, ali naquela região, naquela época, naqueles anos. O nome Jonas, nós sabemos, significa pomba, por isso ele foi enviado. Ninguém tem um nome, Deus não dava um nome a alguém que não desse um ministério por trás do nome. Então Jonas recebe um nome que tipifica o seu ministério. Ele é um mensageiro, ele é um profeta do Senhor. Nós sabemos da comissão que o Senhor determinou a Jonas. Nós sabemos que Jonas era um homem de caráter obstinado. Nós sabemos que ele era irritado, mal-humorado, impaciente.
Sabemos que ele era de uma natureza complicada, uma natureza distinta das demais naturezas. Sabemos que Jonas teve aí os seus pormenores, os seus percalços, e é sobre isso que nós vamos falar. E eu poderia hoje ficar apenas no verso 1 que eu li com vocês, mas o Espírito Santo me permitiu, e para que vocês vejam, olha aqui como é que está a minha folha. Eu estava lá preparando, a Maria ainda veio e me ajudou a preparar, riscando ela um pouquinho, né? Vocês veem como é que está aqui. Eu não sei se eu vou dar conta de entregar tudo, mas dentro dessa introdução eu quero falar sobre... Alguns estudiosos disseram que Jonas é apenas uma parábola para ensinar uma lição. Alguns estudiosos não acreditam na veracidade do livro de Jonas, até mesmo por causa do grande peixe, que esse é o grande desafio, né, desse livro. E Marco Feliciano fala uma coisa que há muitos anos eu ouvi dele e carrego comigo: se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o peixe, eu acreditava, porque a Bíblia ela não erra, a Bíblia ela é inerrante. É por isso que a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz, né? Então nós acreditamos exatamente como está escrito, né? Não é por causa de uma milagrosa provisão de peixe, por meio do qual Deus usou para resgatar Jonas, que nós vamos desacreditar. No entanto, todos esses aspectos da história, eles estão de acordo com o ambiente histórico da época. Por exemplo, 2 Reis vai falar que Jonas profetizou. Então Jonas existiu, Jonas foi profeta, Jonas foi alguém de carne e osso, alguém que exerceu um ministério, alguém que falou em nome de Deus. E o próprio Jesus vai falar sobre isso em Mateus capítulo 12, verso 39. Ele não trata Jonas como uma parábola, mas ele trata Jonas como um personagem bíblico, como mais um homem na história. E esse é o único caso de um profeta encarregado de uma mensagem profética, de forma que ele oculta ela. E quando eu lia nessa tarde, eu fui anotando e eu fui vendo os acontecimentos, Deus foi falando coisas ao meu coração que jamais eu tinha visto dentro desse texto. Repito, eu já falei muito, eu já preguei muito sobre Jonas. Inclusive em uma das nossas viradas de ano eu preguei sobre Jonas, eu não sei se vocês lembram. Eu falei sobre aquilo que nós não devemos fazer, eu acho que em 2021. E eu usei exatamente o personagem Jonas para falar sobre isso. Só que hoje a revelação é nova. E a primeira coisa que eu entendo quando eu leio o texto de Jonas, capítulo número 1, é que a palavra do Senhor, ela não veio de forma coletiva, ela não veio para uma pessoa qualquer, ela não veio para um grupo de profetas, ela não veio para um grupo de sacerdotes, ela não veio numa reunião espiritual, numa reunião religiosa, não. O texto do capítulo 1, versículo de número 1 vai dizer que a palavra do Senhor veio a Jonas. Então a palavra que Deus entregou a Jonas, ela tinha endereço, ela tinha objetivo, ela tinha um propósito. A palavra não era para outra pessoa. Jonas não entendeu mal o que Deus falou. Jonas não teve falta de compreensão do que Deus falou. A mensagem foi clara, a mensagem foi objetiva, a mensagem foi direcionada à pessoa de Jonas. A Bíblia não diz que Jonas ficou com dúvida, que Jonas ficou confuso, que Jonas ficou preocupado. Como um de nós, às vezes Deus ministra coisas ao meu coração. Por exemplo, essa tarde eu poderia ter ido dormir dizendo: não, isso é coisa da minha cabeça. Não, eu tive a certeza que essa palavra é a palavra que Deus tinha para nós essa noite. Quantos de nós que estamos aqui na nossa inexperiência, Deus ministrou algo aos nossos corações e a dúvida veio: será que é Deus que está falando? Será que é Deus que está nos direcionando? Pasme os senhores e as senhoras, parte das pessoas que eu recebo e que eu ouço, a maior dificuldade delas é saber quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. Eu disse isso para vocês de um dom que eu pedi a Deus e que Deus tem me dado ele a conta gotas, que é o dom da ciência e da sabedoria. Eu confesso para vocês que no início eu tinha muita dificuldade de revelar,
de falar, por quê? Porque eu ainda não entendia de forma objetiva, de forma clara, aquilo que Deus havia falado. Mas os anos de ministério, o aperfeiçoamento dos dons, a vida de oração, a vida de jejum, a vida de entrega ao Senhor e ao seu ministério, vai nos fazer entender melhor a voz de Deus, vai nos fazer compreender melhor aquilo que Deus está falando, de forma que há momentos e há períodos de maturidade na nossa vida que quando Deus fala, a gente não tem mais dúvida alguma, a gente olha para Deus e fala: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então a mensagem que Jonas recebeu não foi uma mensagem duvidosa, não foi uma mensagem que Jonas precisou buscar alguém, comunicar com alguém, estudar com alguém, dizer realmente será que foi Deus que falou? Não, Jonas tinha certeza do direcionamento que Deus estava dando para ele, porque a mensagem foi objetiva e direta. Por quê? Porque quando é Deus quem fala, Deus não deixa dúvida. Quando é Deus quem fala, Ele fala e Ele confirma a palavra. Quantos de nós já tivemos experiências de Deus usar pessoas num curto espaço de tempo e as profecias se repetirem da mesma forma? O que é isso, pastor? É quando nós ainda talvez não estamos prontos a ouvir a voz de Deus como ela é. Então Deus precisa levantar vasos para falar conosco. Esses dias eu estava conversando com um membro da igreja aqui, dessa igreja, e ele disse que questionava a Deus por que Deus não falava com ele, por exemplo, na quinta-feira, nas revelações e nas profecias. E o próprio Deus visitou ele e disse assim: eu não falo com você dessa maneira, porque eu falo com você diretamente. Então Deus tem a maneira de falar com as pessoas. Deus usa profetas, Deus usa gente com a ciência e da sabedoria, mas a principal arma que Deus usa para falar com o povo dele é a sua palavra. A sua palavra, ela é inerrante, ela não erra endereço. Essa noite eu sei que eu estou pregando para uma igreja, essa noite eu sei que eu estou pregando para um povo que sabe reconhecer a voz de Deus quando ele está falando. E assim como Jonas tinha entendimento da palavra que Deus havia falado para ele. Jonas tinha conhecimento que essa palavra não era para os profetas da sua época, não eram para os profetas que profetizavam junto com ele, não. Ele sabia que a palavra era para ele, ele sabia que o rolo tinha descido para ele, ele sabia que a obrigação era dele, ele tinha plena convicção de que aquilo que ele ouvia do Senhor era a palavra de Deus. Diga comigo: e veio a Jonas. Diga mais uma vez: e veio a Jonas a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vem, ela tem um objetivo específico. A Bíblia diz no verso de número 2, verso de número 1, a palavra do Senhor veio a Jonas. Veio a Jonas para quê? Veio a Jonas com qual propósito? Veio a Jonas com qual objetivo? Deus determina uma palavra para Jonas e ele vai direcionar Jonas. E o direcionamento é: Jonas, levanta-te, te coloca de pé, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Deus é o Deus que fala, e Deus é o Deus que esclarece. Deus é o Deus que fala, é o Deus que direciona. Deus é o Deus que dá nome. Deus é Deus que dá detalhes. Deus é Deus que mostra, e mostra bem mostrado. Essa noite eu preciso pregar para você e te dizer que essa noite, eu sou uma voz profética para a sua vida. E sabe por que Deus está falando com você aqui essa noite? Não é porque Ele não te conhece, é exatamente porque Ele te conhece. Deus conhece o teu endereço, Deus sabe o teu nome e o teu sobrenome. Ele sabe onde você mora, Ele sabe onde você trabalha, Ele sabe o número do sapato que você calça, Ele sabe o número da roupa que você está vestindo. E a Bíblia é tão poderosa que Jesus vai dizer assim, que Ele sabe até quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Essa noite eu não estou pregando sobre um Deus que não te conhece, eu não estou pregando sobre um Deus que desconhece a sua vida, não. Eu estou dizendo que Deus direcionou uma palavra, foi para você. Por quê? Porque Ele conhece a tua vida, Ele sabe quem é você essa noite.
Essa palavra tem um endereço, e o endereço é o teu coração essa noite. Jonas, sim, Senhor, levanta. Para quê? Vai a Nínive. Fazer o quê? Pregar. Pregar para quem? Para os ninivitas. A ordem era clara, a ordem era objetiva, era inegociável. Mas quando você lê o verso de número 3, a Bíblia diz: mas Jonas obedece ao Senhor. Como, pastor? Ele se levanta, e a Bíblia vai dizer que ele foge. Quando ele foge, ele vai para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E ele desce a Jope, onde encontrou um barco, um navio que ia para Tarsis, e ele pagou a passagem. Diga comigo, Jonas. Diga, Jonas pagou a sua passagem para longe da presença do Senhor. Quando você vê a ordem e você vê a reação, você para pensar a irresponsabilidade do profeta. Por quê? Porque Nínive não tem nada a ver com Tarsis. Nínive não tem nada a ver com a geografia de Tarsis. Eu fui estudar nessa tarde o que tinha a ver Nínive com Tarsis, e não tem nada a ver. Dentro da geografia é gritante a diferença da direção que Jonas tomou para a direção que Deus deu a ele. Preste atenção. O que tem a ver Nínive com Tarsis? Jonas era de Gat-Hefer, segundo livro dos Reis, capítulo de número 14. Se puder colocar para mim, coloque. Verso de número 25. A Bíblia diz que Jonas era de Gat-Hefer. É uma cidade ao norte de Israel. Preste atenção. Jonas é profeta do reino do norte. É uma cidade que está a norte de Israel. Sendo uma cidade a norte de Israel, em Zebulon, na Galileia, a apenas 4 quilômetros da cidade que Jesus nasceu, a cidade de Nazaré, de onde Jesus é oriundo, de onde é a característica do Senhor Jesus. A 4 quilômetros de Gat-Hefer até Nínive, Jonas gastaria em média de 1.100 quilômetros a 1.200 quilômetros. Se fosse em linha reta, sem curvas, Jonas gastaria 900 quilômetros para chegar a Nínive. Mas para ir para Nínive de navio ou de embarcação, ele levaria entre 1.100 quilômetros a 1.200 quilômetros. Para quê, pastor? Para entregar a mensagem que Deus havia lhe dado. Pasmem os senhores e as senhoras. Jonas agora sai de Gat-Hefer e vai até a cidade de Tarsis. Para ele ir para Tarsis, ele tinha que descer para Jope. Para descer a Jope, para pegar um navio. De Gat-Hefer a Jope era 100 quilômetros de distância. Jonas sai de Gat-Hefer e vai para Jope. Quando ele chega em Jope, ele vai escolher o seu destino. A Bíblia diz que não foi o Espírito Santo, não foi alguém que chegou como aquele profeta velho e falou: rapaz, o que você está fazendo? Não, eu estou indo lá para Nínive. E o profeta olhar para ele e falar: não, o Senhor me visitou e ele mudou o seu itinerário, você agora vai lá para Tarsis. Não, ninguém falou com Jonas. Não houve uma palavra que desfizesse a palavra que o Senhor deu a ele. Não houve ninguém que chegou a Jonas e disse: não, o Senhor redirecionou, o Senhor mudou o GPS, o destino é outro. Não, a Bíblia diz que Jonas foi consciente. Diga comigo, Jonas foi consciente. Jonas sai de Gat-Hefer, vai para Jope de forma consciente. Quando ele chega em Jope, ele compra uma passagem direto para Tarsis. Pasmem o senhor e as senhoras. De Jope a Tarsis, via marítima, 3.500 quilômetros a 4.000 quilômetros de distância. Eu
estou falando de uma viagem de 900 a 1.200 quilômetros, que era o direcionamento que o Senhor tinha dado a ele, para uma viagem de 3.500 quilômetros a 4.000 quilômetros, via marítima. Eu estou falando de um profeta que conscientemente, ele conseguiu, de forma consciente, ir para tão longe daquilo que Deus havia determinado para a vida dele. O problema, irmãos, não é falta de revelação. Eu vou falar isso de novo. O problema nunca foi falta de revelação. O problema nunca foi falta da palavra. É por isso que Jesus diz: o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Nunca foi falta, não faltou a revelação direta de Jonas. Não faltou os detalhes daquilo que o Senhor faria, porque quando o Senhor envia um profeta, ele envia com ele a mensagem. Quando o Senhor levanta um profeta, o Senhor coloca a mensagem na sua boca. Jonas agora, essa distância, ela vai nos dar um elemento básico na vida de Jonas. Essa distância, eu fiz questão de dizer para vocês, de pesquisar essa distância. Por quê? Porque essa distância mostra o tamanho da sua desobediência. Diga comigo: a distância que Jonas viajou, diga comigo, mostra o tamanho da sua desobediência. Eu queria que você desse uma olhadinha para o irmão do teu lado e diz assim: se tá pesado, diga para ele: segura aí, porque vai piorar. Diga para ele: arrocha a correia do arreio, porque tem coisa grossa vindo por aí. Eu estou dizendo que um homem que conhecia a voz de Deus, ele fez de tudo para ir para onde Deus não queria que ele fosse. Eu estou dizendo que é uma distância de quase 4.000 quilômetros. Tem alguém dizendo: eu não vou obedecer, eu não vou viver, eu não vou receber esse direcionamento para a minha vida. Jonas não coloca em dúvida o caráter de Deus. Jonas não coloca em dúvida que Deus havia errado. Por quê? Porque eu já recebi mensagem profética em que eu olhei para Deus e disse: Deus, eu acho que o Senhor errou o endereço, esse negócio não é comigo não, tem gente mais graduada para isso. E Deus falou: é você. E eu fui, e aconteceu. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava um dia à tarde na minha casa, dormindo. Geralmente no domingo é dia de dormir, né, irmão? Estava na minha casa deitado depois do almoço, e eu vi uma pessoa deitada em um sofá, bêbada, embriagada. Eu vi uma pessoa batendo num carro embriagada, e eu disse: Senhor, o que é isso? E eu conheci essa pessoa. O Espírito Santo diz: eu quero que você vá lá e ore com ele. Quando eu cheguei na casa dele, que eu bati na porta, ele saiu no portão, ele já me recebeu embriagado. Eu vi que ele estava embriagado. Eu falei: opa, Deus não erra endereço. Cheguei, conversei com ele e disse assim: olha, eu vim aqui na sua casa, porque o Espírito Santo que está aqui comigo, ele me visitou essa tarde no meu sofá, e ele disse que ele não te quer mais bebendo como você está bebendo. Ele quer transformar a sua vida, ele quer você de volta, porque você conhece o Evangelho, e a única coisa que Jesus quer é a tua alma. Aquele homem começou a chorar, dobrou o joelho e disse: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus mostra, Deus dá uma palavra, ele é o Deus que cumpre a palavra dele. Mas Jonas, ele não tem dúvida disso. Então essa distância vai mostrar o tamanho da sua desobediência. Tem gente pagando para viver longe do propósito. Eu vou repetir isso aqui: tem gente pagando para viver longe do propósito. Pior ainda, para longe da presença de Deus. O verso de número 3, vai dizer lá no final: e ele desceu para dentro do barco, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olhe para cá. Jonas está vivendo um momento de ignorância. Está vivendo um momento de quê? Diga comigo: ignorância. Que todos nós estamos suscetíveis a ele. Você já viu aquele momento de loucura? Aquele momento que você faz, fala ou toma alguma decisão que você diz: meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida?
Jonas está vivendo esse momento. Um momento onde ele recebe um direcionamento e ele pega um direcionamento completamente o oposto. Completamente o oposto do que Deus havia previsto para ele. O itinerário mudou. As companhias mudaram. Mas entenda que nós não estamos falando de um analfabeto espiritual. Nós estamos falando de alguém que era considerado profeta. E para ser profeta no Antigo Testamento, irmão, não era brincadeira. Nós não estamos lidando com alguém leigo, com alguém que não conhece. A Bíblia, ela é clara, que Jonas, ele decidiu, com o seu dinheiro, com as suas pernas, com o seu corpo físico, com as suas emoções, ele decidiu ir para longe da presença do Senhor. Como que alguém em sã consciência vai viver uma vida sendo um profeta, sabendo que Deus é Deus de Israel, que Deus é Deus das guerras e das batalhas de Israel, que Deus é o Deus que tirou Israel de dentro do Egito com mão forte? Talvez se Jonas tivesse tempo para conversar com o rei Davi ia olhar para ele e dizer: Jonas, obedece, meu filho, porque o Salmo 139 diz: para onde eu me irei da tua presença? Não tem como esconder, filhão. Se ele conversasse com Abraão, ele diria: ô Jonas, eu estava lá na minha casa, na casa do meu pai, eu estava super confortável, mas Deus um dia decidiu me escolher, e quando ele me escolheu, ele chegou para mim e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Se ele tivesse tempo de conversar com Noé ia dizer para ele: ô Jonas, é melhor obedecer, Jonas, porque um dia ele chegou para mim e mandou construir um barco no meio do seco, Jonas. As pessoas olhavam para mim e diziam: esse homem está louco, não tem água para colocar esse barco para rodar. Mas o Deus, Jonas, que me visitou e falou para construir a arca, ele foi o Deus que colocou a arca na água para andar. Então é melhor você obedecer. Mas a Bíblia diz que ele vai. E essa palavra fugir da pessoa de Deus, fugir da presença de Deus, a palavra no original, ela significa panim. Jonas aqui está pedindo demissão do cargo de profeta. Jonas aqui está pedindo demissão do cargo de profeta. Ele não queria mais estar diante de Deus para receber ordens. Ele não queria estar mais diante de Deus para receber revelações. Ele largou o posto de profeta, ele largou a chamada. Ele realmente diz: a partir de hoje eu não vou mais, eu não faço mais parte, eu não quero mais saber desse negócio de profeta. Só que Jonas, no momento de ignorância, ele ignorou uma coisa, e eu queria que alguém já levantasse a mão direita para receber o que eu vou entregar nesse momento. Jonas esqueceu que Deus não abre mão de quem ele chamou. Ele esqueceu que Deus não abre mão de quem ele vocacionou. Ele esqueceu que Deus não abre mão de quem ele escolheu. A Bíblia diz que é Jonas fugindo da presença de Deus e Deus indo atrás dele. Coloque a mão no ombro de alguém que está do seu lado e diga para ele: se desistir, fique tranquilo, Deus vai atrás de você onde você estiver. Jonas esperava que Deus ia levantar outro. Jonas esperava que Deus ia vocacionar outro. Não, Deus disse: Jonas, eu não abro mão da sua vida. Aonde você for, eu vou. Onde você pisar, eu piso. Mas eu vou te recuperar. Aleluia. Ei, deixa eu falar uma coisa. No ministério, no reino, não existe carta de demissão. É por isso que Paulo vai dizer que ele nos predestinou. E Paulo vai mais além. Isso aqui, se você não der glória a Deus, irmão, você pode ir para casa assistir o Fantástico.
Paulo vai dizer, ou então uma série da Netflix, Paulo vai dizer que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Enquanto ele estava lá amassando barro ali no Éden, ele estava lembrando de Paulo, de Pedro, de João, de Joaquim, de Maria, de Joana. Deus estava dizendo: eu escolhi eles antes da fundação do mundo. Ele colocou na cabeça que podia fugir de Deus. Deus falou: Jonas, você quer brincar de pique-esconde, Jonas? É isso? Você quer brincar de pique-pega comigo? É isso, Senhor. Então vamos brincar. A Bíblia diz que ele entra dentro do barco, para longe da presença do Senhor. Diga comigo: Deus foi atrás de Jonas. Irmão, quem já brincou de pique-pega aqui? Muitos, né? Você já brincou com aqueles bem magrinhos, irmão, quando você está meio gordinho? Você corre, você está ofegante, ele está no seu caos, não tem nada que para ele. Já viu aquilo? Imagina, irmão, brincar de pique-pega com Deus. É muita ignorância, irmão. É muita estupidez. É muita falta de clareza de propósito. Mas Jonas escolheu esse caminho. Deus falou: é esse o caminho, Jonas? É, então vamos brincar. Quando Jonas entra no barco, a viagem começa, Deus vai atrás de Jonas de duas formas. Diga comigo: Deus vai atrás de Jonas de duas formas. Primeira, eu estou pregando o que está na Bíblia. Verso de número 4. Jonas, é isso, Jonas? É isso, Senhor, já até paguei a passagem. É para lá que você vai? Sim, então tá bom. Primeiro presente para a viagem de Jonas: vento. Diga comigo: vento. Diga mais uma vez: vento. A Bíblia diz: o Senhor enviou. Quem enviou? Não foi o diabo, foi Deus. Você quer ver uma diferença? Evangelho de Marcos, capítulo 4, capítulo número 5. Eles estão saindo de uma localidade, o Senhor diz para eles: vamos passar para outra banda do rio. E eles vão, os discípulos vão na frente, e Jesus está dormindo dentro do barco. Presta atenção. A Bíblia diz que levanta um vento, uma grande tempestade. Escuta, eles iam chegar na região de Gadara, ou Gerasa, onde tinha um homem endemoniado que vivia em cemitério. Olhe para cá. A Bíblia diz que Jesus está dormindo, e os historiadores entendem que aqueles demônios daquela região causam aquela tempestade. Para quê? Para tentar impedi-los de chegar onde eles queriam chegar, para libertar aquele moço. Aqui é uma tempestade que não é Deus quem manda. Aqui é uma tempestade que o inimigo provavelmente levantou. Mas em Jonas a palavra é clara: e o Senhor e o Senhor enviou. Parece que eu vejo Deus dizendo: gente, vamos atrás do profeta, vamos atrás do profeta Fujão, vamos. Tem outro? Não, é ele. Senhor, mas tem outros profetas. Eu quero é Jonas. É Jonas quem vai. Como é que nós vamos fazer? Vento, vem cá. O que o senhor quer? Está vendo onde está lá o barco de... Está vendo Jonas naquele navio? Sim. Eu quero que você vá lá e sacode tudo. Mas você pode botar para quebrar, meu filho. Chega lá arrebentando, quebrando madeira. Chega lá quebrando tudo. A Bíblia vai dizer, essa palavra enviou, no original, é uma palavra como se fosse arremessou. É uma palavra como se fosse lançou, jogou com força. É a mesma palavra de alguém que joga uma lança. Preste bem atenção. Foi um vento intencional. No original vai dizer que foi um vento violento. Vai dizer que foi um vento cirúrgico.
Perceba que aqui nós não estamos falando de algo que o diabo fez. Foi o Senhor enviou um grande vento. Olha o que a Bíblia diz. Mas o Senhor enviou um grande vento. Diga comigo, grande vento. A palavra grande vento é ruá gedolá. Vento, sopro, espírito, fogo. É a mesma palavra para Espírito Santo, só que a palavra Espírito Santo é ruá Elohim. Aqui é a palavra diferente, é uma palavra de grande vento, é ruá gedolá. O que Deus está aqui nos mostrando, que é um vento físico. Diga comigo, vento físico. Diga comigo, com poder espiritual. Pastor, o que você está pregando? Deus usou uma tempestade para tratar o profeta. Aqui não tem demônio, aqui não tem Zé Pilintra, aqui não tem Exu Caveira, aqui não tem Maria Padilha. Não. Aqui foi Deus que pegou o vento e jogou no mar. Na quinta-feira retrasada, a Raquel pregou aqui na abertura da campanha, e ela disse assim: não atribua ao inimigo aquilo que é Deus que está fazendo. O problema é que a gente ora contra tempestades, e na maioria das vezes nós estamos dizendo, está repreendido em nome de Jesus. Só que muitas vezes essas tempestades foi Jesus que mandou. Na maioria das vezes essa tempestade foi Jesus que executou. Essa palavra grande vento, ela tem um significado forte, porque é vento físico com poder espiritual. E a Bíblia vai dizer assim: e levantou uma poderosa tempestade. Diga comigo, poderosa tempestade. Saar Gadol. Saar é tempestade, é furacão, é turbilhão, é vendaval que gira e destrói. Gadol, grande. De novo o autor repete de propósito o que Deus está dizendo aqui. Deus, ele não permitiu a tempestade. Diga comigo alto, diga assim: Deus não permitiu a tempestade. Diga comigo, Deus mandou a tempestade. Dê a mão para alguém que está do teu lado e diga para ele: Deus não permitiu, Deus mandou a tempestade. Tem gente dizendo: pastor, ora por mim porque a tempestade está grande. Tem gente dizendo: não estou aguentando mais essa tempestade está grande. O problema de certas tempestades, irmão, que o diabo não fez, que o homem não fez, foi Deus que mandou essa tempestade. Sabe por quê? Porque Deus precisa fazer alinhamento entre ele e nós. Eu sei que essa palavra não vai te trazer daqui. Quando eu orava hoje à tarde, eu terminei de preparar a palavra, e eu disse: Senhor, vai ter gente que vai sair com raiva de mim. Ele falou: esse é o meu objetivo. Porque nós estamos acostumados a atribuir a todo mundo as nossas tempestades, e nunca a Deus. Mas Deus aqui está indo atrás do profeta. Sabe por quê? Porque profeta tem identidade. Porque o que profeta carrega não é da terra, é do céu. Então Deus precisa mandar essa tempestade. Deus então vai atrás de Jonas de duas formas: primeiro com grande vento, segunda com a poderosa tempestade. Só que aqui a Bíblia vai dizer o seguinte: que os marinheiros lançaram a carga fora. Diga comigo, os marinheiros. Diga, coitadinhos. Diga, não tinham nada a ver com a história. Faz assim comigo: coitados. Você já viu aquela pessoa que estava no lugar errado, na hora errada e na companhia errada? É os coitados dos marinheiros, gente. Os marinheiros iam fazer uma viagem tranquila, com mantimento para chegar lá no final da história. Só que aí aparece, irmão, um Jonas. E a Bíblia diz que esse povo começa a lutar. Luta daqui, luta de lá. Ferreirão, mas você está bonito com esse óculos, Ferreirão.
Desse jeito a Lila quer casar com você de novo, até 3 gerações seguintes, meu filho. Bicho ficou chique, hein, Lila? Está enxergando até o que não precisa, né, Ferreira? Olhe para cá. A Bíblia diz que eles começam a jogar os mantimentos para fora. Como bons marinheiros que são, entendem que o barco pesado vai ter mais dificuldade de locomoção. E na dificuldade de locomoção, eles começam a esvaziar o barco. Eles começam a jogar fora as coisas do barco. Percebe, vocês estão comigo? Diga amém. Diga comigo amém. Os marinheiros lançam a carga fora. Mas aqui tem uma palavra que me chama a atenção, porque a Bíblia diz assim, olha: e o mestre do navio, não, então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançava as cargas que estavam no navio ao mar, para o aliviarem. Mas, aí tem um ponto final, e depois do ponto final tem uma palavra chamada mais, que ela pode ser contudo, todavia, entretanto. Essa palavra mais aqui nesse texto é uma conjunção adversativa. O que é uma conjunção? É algo totalmente contrário daquilo que vem sendo feito. Presta atenção. Os marinheiros estão esvaziando o barco, mas a Bíblia diz assim: contudo, todavia mais. Está dizendo, tem alguém dentro do barco, vivendo uma realidade totalmente diferente deles. Pegaram? Olha o que a Bíblia diz: os marinheiros estão jogando as cargas fora, aliviando o barco, mas, porém, contudo, todavia, Jonas desceu ao porão do navio e deitado dormia de forma profunda. Espera aí, gente. Enquanto tem gente morrendo aqui, tem gente dormindo aqui. E pior ainda, enquanto tem gente que não tem conhecimento do porquê dessa tempestade, porque certamente eles conheciam a época da viagem, eles sabiam que não era época de tempestade, eles sabiam que não era época daquela situação que eles estavam vivendo, mas eles estão lutando, eles estão jogando coisa para fora. E tem um cara que conhece de tempestade, que conhece o Deus da tempestade, que conhece quem fez o mar, que conhece quem fez a terra, dormindo despreocupado no mesmo ambiente. É Deus. Deus está o quê? Diga comigo, atrás do profeta. Diga, atrás do profeta. De repente, nada resolve o problema. Nada resolve. Verso de número 7. Verso de número 6. E o mestre foi lá e disse: levanta, clama ao teu Deus, veja se ele faz alguma coisa, para Deus pensar em nós, para que nós não pereçamos. E Jonas calado estava, calado ficou. Mas quem estava atrás de Jonas? Quem? Diga, Deus é implacável. Diga, Deus não perde batalha. Diga, Deus não perde para o diabo, não perde para o homem, não perde para a terra, não perde para ninguém. Aí Deus mandou o vento, mandou a tempestade, está quebrando tudo. Aí Deus vai lá e mexe mais uma pecinha no tabuleiro. De repente, no meio do barco, tem-se uma ideia. Qual é a ideia? Já oramos, nada aconteceu. Já esvaziamos o barco, nada aconteceu. Já acordamos, está todo mundo acordado, nada aconteceu. Deus coloca uma ideia no coração deles. Qual é a ideia? Vamos lançar sorte? Vamos lançar sorte? Como é? Vamos lançar sorte. Por quê? Porque se está acontecendo isso aqui por causa de alguém que está dentro do barco, nós vamos saber agora. E a Bíblia diz que eles lançaram sorte. Por quê? Diga comigo, porque era espiritual. Posso pregar? Não tente resolver problema espiritual com arma natural, porque não vai dar certo.
Eu provei para vocês dentro do original hebraico que a tempestade que Jonas está enfrentando não é uma tempestade comum. Não é uma tempestade de mudança de outono para inverno, para verão. Não. É uma tempestade criada no mundo espiritual. E se tem uma coisa que eu aprendi no mundo espiritual, que no mundo espiritual tem princípio. Coisas naturais se resolvem naturalmente, mas coisas espirituais se resolvem espiritualmente. E a forma espiritual que eles tinham era lançar sorte naquele momento. Quando eles lançam sorte, pastor, como que funcionava lançar sorte? Eu anotei, irmão, eu sou curioso, e eu sei que talvez você poderia sair daqui com dúvida, e eu fiz questão de anotar como funcionava. Eles pegavam pedrinhas com nomes ou marcas, chacoalhavam dentro de uma vasilha. Já brincou com aquele negócio de dado, vários dados? Pois é, eles pegavam pedras ou pedaços de madeira, colocava dentro de um vaso e começava a chacoalhar. Ou então eles colocavam dentro de um pano e de repente jogava no chão. A pedra que caísse ou ficasse por cima revelava o culpado ou dava a decisão. Deus falou: Jonas, porque se tem uma coisa que eu aprendi, irmão, que Deus, Ele nos dá tempo. Diga comigo: Deus, Ele nos dá tempo para resolver. Você nunca vai poder chegar para Deus e dizer assim: Deus, eu queria ter resolvido aquele pecado, mas o Senhor não me deu tempo de resolver. Deus, Ele sempre dá tempo. Deus, Ele sempre dá oportunidade. Quando os marinheiros fizeram a reunião que chamaram Jonas, era a oportunidade, pastor Misael, que Deus estava dando para Jonas abrir a boca e dizer quem ele era. Era a oportunidade, Marcelo, que Deus estava dando para Jonas para se levantar e confessar o seu pecado. E quando eu preparava essa palavra, o Senhor disse assim: pior do que o pecado confessado é o pecado mal confessado. Posso pregar? Deus disse para mim: pior do que o pecado não confessado é o pecado mal confessado. Jonas teve a oportunidade de jogar para fora, mas não jogou. Deus falou: é assim, Jonas? Então eu vou te denunciar. Jonas estava fugindo de quem? Da esposa? Dos filhos? Do padrinho, da madrinha? Do tio, da tia? Não! Jonas estava fugindo de quem? De Deus. Sabe por que eu estou pregando isso aqui essa noite? Porque tem muita gente aqui que está nessa situação essa noite. E a palavra de Deus hoje é essa: onde você for, eu vou atrás de você. E se você não jogar para fora, eu vou revelar, mas não ficará do jeito que está. Assim diz o Senhor. Irmão, enquanto eu preparava essa palavra, parece que eu via Deus lá de cima, sabe, mexendo com aquelas marionetes, só mexendo os pauzinhos, mexia para cá, mexia para lá. A Bíblia diz que quando eles lançam sorte, a Bíblia diz que a palavra lançar sorte é goral, é uma pedrinha, um seixo, é um pedacinho de madeira. Após eles orarem, nada aconteceu. Jogaram carga fora, nada aconteceu. Então Deus falou: deixa eu usar o que eles sabem usar. Como é que eles podem ouvir minha voz? Lançando sorte. Então vamos revelar agora. Quando lança a sorte cai sobre quem? Sobre quem? Jonas olha e diz: sou eu. Como é que é, rapaz? Sou eu. Mas tu fez nós jogar isso tudo fora. Irmão, se fosse eu, irmão. Rapaz, pelo amor de Deus, moço. Minha Nossa Senhora, dizia os mais velhos, né? Sangue de Jesus, né, irmão? Ô Jonas, vem cá. O que é, rapaz? Me fala quem é tu. Qual a tua ocupação? De que povo tu é? Quem é teu Deus? A Bíblia diz que quando
Quando Deus direciona a pedrinha, que a pedrinha cai sobre Jonas. E aí as pessoas veem isso aqui como um Deus tirano, como um Deus mau, como um Deus vingativo. Mas na verdade, irmãos, Deus não revela para matar, Deus revela para restaurar. O profeta não estava como Deus queria que ele tivesse. Escuta, Deus só mata em última consequência. Quando Deus revelou Jonas, Deus revelou alguém que precisava desesperadamente de restauração. Você sabe qual é o nosso problema, Misael? É que a gente prega um tratamento de Deus como se Deus fosse um carrasco. Mas desde o Éden até o Apocalipse, tudo que Deus revela a nosso respeito é tentando restaurar a nossa vida. Deus não estava feliz com um profeta escondido dentro de um porão dormindo. Deus não estava feliz com um profeta que conhecia a sua voz, mas decidiu desobedecer. Porque uma coisa é quando eu desobedeço que eu não tenho conhecimento, outra coisa é quando eu desobedeço de forma consciente. Essa semana eu vi Deus usando um homem para uma mulher, e eu achei aquilo lindo. Deus olhou para ela e disse assim: filha minha, eu vi o teu passaporte para a América, mas digo eu, teu Deus, eu não tenho a América para você. Vou eu te exaltar no lugar que eu te coloquei. Percebe que as pessoas tentam mudar de geografia, as pessoas tentam mudar de cidade, elas tentam mudar de casa, elas tentam mudar de emprego. Isso não é apenas por uma insatisfação, na maioria das vezes é fugindo daquilo que Deus tem para a vida delas. Nós temos um profeta em crise, e nós temos um Deus que ama gente em crise. Eu queria que você desse a mão para essa pessoa que está do seu lado, de forma bem carinhosa. Eu não quero ser enjoativo, e eu queria que você dissesse assim para ele: a sua crise não assusta Deus. Diga: Deus ama tratar as crises dos seus filhos. Estão entendendo? Estão entendendo? Deus essa noite vai atrás onde tiver que ir. Deus essa noite visita casas nesse lugar. Deus essa noite visita endereços. Deus visita geografias essa noite. Deus está me dizendo e me disse essa tarde: eu estou visitando portas de emprego que eu abri. Eu estou visitando geografias que eu abri. Eu estou mudando realidades de gente aqui, 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 aqui. Ei! Fica de pé comigo. Fica de pé comigo. Diga comigo: Deus desmascara com amor para restaurar. Verso 12 e 13. E ele lhes disse: levantai-me e lançai ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que essa grande tempestade está sobre vós. Entretanto os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não seguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Os homens olharam e disseram: nós não podemos fazer isso com ele. Como é que nós vamos jogar um homem desse no mar, gente? Ele vai morrer no mar, ele vai morrer nessas tempestades. Se está ruim dentro do barco, imagina esse homem fora do barco. Só que Deus também estava ministrando ao coração daqueles homens dentro do barco. E como muitas vezes Deus está nos ministrando e a gente não tem ouvido. E essa noite eu quero pregar o que você precisa perder ou sacrificar para tomar a decisão de remover esse Jonas de dentro do seu barco. Aquilo que Deus já mostrou para você que precisa ser tirado. Isso acontece quando tem um Jonas debaixo de rebeldia. Ele entra no navio, a tempestade entra. Os marinheiros agora estão se desfazendo dos mantimentos, de coisas que eles estão carregando, sabendo que não é a carga, não são os mantimentos que precisam ser tirados, é Jonas que precisa ser arrancado da sua vida. Quantas vezes Deus vai ter que falar com você para abrir mão de Jonas?
Tem gente vivendo tempestades, e Deus está dizendo: tira o rebelde daí de dentro, tira esse espírito da rebelião aí de dentro, tira esse espírito da teimosia de dentro. Mas você insiste em desobedecer ao Senhor, você insiste em levar uma vida como se Deus fosse um pai qualquer. Deus essa noite está dizendo: eu estou descendo nessa casa, eu conheço endereços, e eu estou visitando pessoas dentro desse ambiente. Irmão, eu sei o que eu vi essa tarde, eu sei o que foi ministrado ao meu coração nessa tarde. O que está acontecendo aqui? Até quando você vai ficar desfazendo das coisas? Diga comigo: sabendo o que precisa ser arrancado. Não, pastor, eu vou tirar isso aqui. Não, Senhor, eu vou tirar a Coca-Cola. Não, Senhor, eu vou tirar isso aqui. Não, Senhor, eu vou fazer isso aqui. Não, Senhor, sabe? É porque o Senhor sabe. Tem nada de Senhor não, irmão. Deus mandou arrancar, arranca. Posso ser profeta para a sua vida? Essa tempestade só vai parar o dia que você obedecer a Deus na integralidade. Posso pregar? Tem muita gente sofrendo porque está fora da sua chamada. Tem muita gente morrendo porque você se tornou um covarde. Tem muita gente padecendo porque você se tornou uma covarde. Tem muita gente perecendo porque você está dormindo o sono da negligência, enquanto Deus está correndo atrás de você e dizendo: arruma a casa porque eu quero te usar. Eu não vou falar em línguas não, irmão. Eu vou falar no cru. Deus essa noite vai ter um trato contigo aqui. Chega de covardia, chega de desculpas. Eu disse para você que é difícil para mim pregar essa palavra aqui como pastor dessa igreja. Chega de olhar para Deus e dar desculpa. Senhor, você sabe. Deus sabe sim da sua rebelião contra Ele. Deus sabe sim da sua rebelião contra a sua chamada. Deus sabe sim da tempestade que você está vivendo por causa da tua desobediência. Eu sei que os glórias diminuem nessa hora. Chega de viver uma vida como se Deus nunca tivesse te chamado, como se Deus nunca tivesse te escolhido. Pastor, e Deus me escolheu desde o ventre da sua mãe. Pastor, e Deus te escolheu, me escolheu. Não pense você, eu não sei como que Ele me escolheu, com a história que eu tenho, com o nascimento que eu tive, eu não sei como Ele me escolheu, mas eu sei que Ele me escolheu. E eu estou aqui, irmão. Tem dia que é sangrando, tem dia que é lutando, tem dia que é chorando, mas não tem como voltar atrás. Sabe por quê? Porque eu sei que se eu voar para fora, Deus vai atrás de mim. Até quando? Até quando nós vamos deixar coisas que Deus não quer na nossa vida? Deus está nos dando uma ordem. O que você precisa perder para arrancar esse Jonas de dentro da sua embarcação? Esse namoro escandaloso, esse relacionamento extraconjugal. Eu vou falar. Até quando você vai carregar esse Jonas na tua vida, e esse Jonas desgraçando o seu navio, desgraçando o seu barco, acabando com a sua vida financeira? Por quê? Por causa da tua rebelião e da tua infidelidade. Ei, presta atenção. Pastor, esperava que o senhor ia levantar a mão, pastor, e ia repreender a tempestade. Não, irmão, eu vou orar para Deus mandar mais tempestade.
Nós ouvimos uma palavra aqui no domingo passado sobre um barco que estava indo para um direcionamento para fazer a vontade de Deus. O barco quebrou todinho, mas Paulo chegou com 275 tripulantes vivos no lugar que Deus disse que ele ia chegar. E o pior de tudo, sabe o que é? É que se a nossa rebelião contra Deus fizesse mal só para nós, era bom, que nós se lascava sozinho. Me perdoe a palavra chula. O problema é que na maioria das vezes a nossa rebelião envolve muita gente nela. Quantas almas estão morrendo porque você não entendeu que Deus te fez um missionário ainda? Quantas pessoas de faixas etárias estão se perdendo porque Deus te levantou para cuidar exatamente daquela faixa etária e você tem sido covarde? Não, pastor, só sabe, né? Eu fui muito machucado na igreja, eu fui muito ferido na igreja. Foi? Jesus foi ferido na casa dos seus amigos, vendido por 30 moedas. Pergunta se ele largou a cruz. E nós estamos cheios das desculpas. Não, pastor, só sabe, né? O trabalho. Não, pastor, é a escola dos meninos. Não, pastor, sabe, é porque é aquela viagem. É porque, sabe, eu sou do mundo dos negócios, pastor. E quem disse que Deus te deu esse negócio não é para glorificar o nome dele? Presta atenção, irmãos. Deus essa noite está querendo um reposicionamento da nossa parte. Sabe qual é o seu problema? É que a porta que Deus te abriu, Ele te perdeu dentro dessa porta. Só que você não pensa que Ele não está atrás de você não, porque Ele está. E a palavra que eu tenho hoje é essa: a sorte vai ser lançada, viu? E essa pedra tem um nome. Tem um nome. Gente que tem ministério, gente que tem chamada, sabe? Gente que Deus deu um talento extraordinário. Mas você está emaranhado com Jonas. Você está emaranhado com coisas dentro desse barco que Deus nunca mandou você colocar. E o problema, irmão, é que quando Deus revela, a gente ainda insiste. O problema dos marinheiros não foi Jonas só. O problema do marinheiro foi saber que Jonas era o problema e não ter se livrado dele. Diga comigo, todos nós sabemos quem são os Jonas das nossas embarcações. Você sabe. Eu não vou te chamar na frente. Eu não vou te chamar na frente. Esse negócio de chamar na frente já virou automático. Eu quero que seja aí no teu lugar. Seja aí no teu lugar. Olha o que Jonas diz no verso de número 9 para a gente encerrar. E ele lhes diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Olha para cá, palavras diferentes de atitude. Porque se ele temesse a Deus, ele tinha fugido? Não. Então não é o que eu falo, é a minha postura. Não, pastor, sabe? É porque, deixa eu falar uma coisa, o que não falta aqui nessa igreja é gente para te dar a mão e te ajudar a andar. Não, pastor, sabe? É porque ninguém me vê, porque ninguém me compreende, ninguém sabe a dor que eu tenho. Jesus sabe a dor que você tem, e Ele é a única cura para a sua dor. Gente que tem sido peso dentro da sua casa, gente que tem sido peso dentro do seu trabalho, gente sonolenta, irresponsável com aquilo que Deus chamou, gente fujona, gente que nunca mais conseguiu ver o brilho de um dia normal, gente que destrói ambientes eclesiásticos, familiares, sociais. Até quando? Até quando você vai ser peso para a vida de outras pessoas? Você esperou que eu vim aqui te chamar de meu docinho de coco, né, irmão?
Você esperou que eu vim aqui falar para você que você é um docinho de Jesus e que Jesus entregou a vida por você e você pode tudo? Eu sinto muito, você não pode tudo. Deus hoje está chamando você para um realinhamento. Eu estava preparando a mensagem de Deus falando comigo. Sabe de quantas pessoas têm sofrido por causa das nossas desobediências diárias? Essa semana eu gostei do JB Carvalho. Eu termino agora. Ele disse assim: até quando nós vamos tratar dentro dos consultórios dos nossos psicólogos problemas de pecado como problemas emocionais? Ele disse: eu não estou invalidando o trabalho do psicólogo, eu não estou invalidando o trabalho do psiquiatra. Eu estou dizendo que pecado não se resolve dentro de gabinete de psicólogo. Pecado se resolve de joelho dobrado e arrependimento no coração. Aleluia! Ei, Deus essa noite está nos chamando para um novo tempo. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Não vai ter música, não vai ter só vai ter instrumental, não vai ter música, não dá tempo. Mas essa noite eu sei porque eu ministrei essa palavra. E Deus sabe o quanto me pesou enquanto eu preparava essa palavra. Deus sabe o quanto o meu coração pesou quando eu preparava, porque Deus essa noite está dizendo: eu preciso restaurar filhos ao meu trabalho. Eu preciso restaurar pessoas. Eu mando tempestades não é porque eu não amo, eu mando tempestades é porque eu amo. O problema é que nós estamos aprendendo a ver as tempestades de Deus só como coisas ruins. E o que mais me preocupa é que depois de todo esse processo, depois de Deus conduzir Jonas a Nínive, de Jonas pregado, o povo se arrepender, a Bíblia diz que Jonas começa irado e termina irado. Eu disse: Senhor, por quê? Ele me disse nessa tarde, Jeremias: porque tem gente que é intratável. Eu disse: Senhor, por que Jonas terminou dessa maneira? Ele disse: meu filho, infelizmente eu sou Deus, mas tem gente que é intratável. Senhor, tem uma igreja diante de mim, e esse povo nunca vai poder chegar diante do Senhor e dizer que a tua palavra não foi pregada nesse altar. Senhor, tenha misericórdia de nós. Primeiro eu coloco a minha vida e digo ao Senhor: se eu tenho sido covarde e omisso naquilo que o Senhor colocou na minha mão, eu já entendi, Pai, eu já compreendi. Eu já compreendi. Eu quero que o Senhor visite os corações que estão aqui essa noite. Que até agora, gente que só conseguiu olhar para o relógio, porque não vê a hora de ir para casa, porque não suporta mais ouvir o que foi pregado aqui essa noite. Mas eu sei que tem gente aqui, Pai, que está com o coração pequeno, porque ele sabe que foi exatamente o que o Senhor quis falar com ele. Senhor, o Senhor sabe porque eu ministrei essa palavra, e eu quero que essa palavra alcance endereços diretos essa noite. Gente que sabe porque eu ministrei essa palavra, gente que tem conhecimento do que eu preguei essa palavra essa noite. Pai, tira todo espírito de covardia. Eu vou mais além, Pai. Tira todo espírito de rebelião dessa alma, todo esse espírito de rebelião que não permite ela viver o santo, agradável e a perfeita vontade do Senhor. Pai, que essa tempestade cesse, mas só cesse quando eles entenderem que tem Jonas que precisa ir para dentro do mar. Que essa tempestade só vai passar
quando eles tirarem algumas coisas da sua vida, quando tirarem algumas coisas das suas casas, quando eles conseguirem, Deus, quando nós conseguimos tirar de dentro de nós os ídolos, pequenos ídolos que nós criamos, quando o espírito de fugitivo sair da nossa vida, e nós entendermos que não tem como fugir do Senhor, que não tem como se esconder do Senhor, que não tem como se afastar do Senhor. Coloque a mão sobre o ombro de alguém que está do seu lado e diga carinhosamente no ouvido dele: essa noite eu repreendo na sua vida todo espírito de fugitivo. Diga: eu declaro, você vai viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Diga: eu declaro isso na sua vida, em o nome de Jesus. E a igreja que é viva, diga amém. Diga amém. Glória a Deus. Cadê os aniversariantes da semana? Corre aqui, rapidinho. Aniversariantes da semana.